Vamos para a palavra, gente? Vamos para a palavra? Glória a Deus. Eu quero hoje ler um texto com os irmãos de Romanos, capítulo de número 4. Eu tenho um texto de Romanos, capítulo de número 4 aos irmãos, e eu quero falar com vocês sobre um tema, dentro do nosso tema geral. Tenho feito uma série de mensagens falando sobre orações por um avivamento. E hoje o nosso tema da mensagem de hoje é uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. Você quer uma fé extraordinária? Você quer uma fé extraordinária? Jesus disse que se você e eu tivéssemos fé que nem um grão de mostarda, já faríamos grandes coisas. E eu quero usar a vida de um homem cheio de fé, o pai da fé, Abraão. E eu quero ler um texto que está aqui em Romanos, capítulo de número 4, com vocês. E quero poder meditar nessa porção das Escrituras. Romanos, capítulo de número 4. Eu quero ler do versículo 17 em diante. Todos acharam? Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17 em diante. Aqui nesse texto, dando uma introdução, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, vem falando para ele sobre a justificação que vem pela fé. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: a fé é importante para nós? Eu diria, irmãos, entre os dons que Deus nos dá, o dom da fé é um dos mais importantes. Porque tudo que nós iremos fazer com relação a Deus é necessário, é imprescindível que tenhamos fé. Então, sem fé, como diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Se nós desejamos agradar a Deus, se nós desejamos seguir a Deus, se nós desejamos nos manter fiéis a Deus, se nós desejamos crescer em comunhão com Deus, se nós desejamos fazer a obra de Deus, se nós desejamos ver o reino de Deus e o seu governo estabelecido entre nós, e se nós desejamos ver Deus sendo glorificado o tempo todo por nosso intermédio, pelas nossas vidas, aonde formos, precisamos de fé. É imprescindível todos os atos cristãos, a fé. Sem ela, nós não conseguimos fazer nada. Então, eu hoje quero falar não somente sobre a necessidade de ter fé, mas eu quero hoje, aproveitando esse testemunho, que realmente eu sabia que eles viriam aqui dar o testemunho deles, mas eu não sabia quando, porque ela teve alta domingo passado, semana passada, foi que dia? Terça-feira, sexta-feira, então eu não sabia quando que viria dar o testemunho. Então Deus já sabia que esse testemunho teria tudo a ver com essa mensagem, com esse momento nosso. Deus é aquele que cuida do culto. Então eu me alegrei muito quando eu vi que, de fato, a Paloma viria hoje à igreja com a sua família. E ainda me alegrei mais quando soube do desejo deles testemunharem ainda hoje. Eu sabia que eles iriam testemunhar. Como eu disse, eu não quero falar apenas sobre fé, mas eu quero falar sobre uma fé extraordinária. Eu queria desafiar você, desde já, a pedir, enquanto falo, no seu coração a Deus: Deus, derrama uma fé extraordinária na minha vida. Não faça simplesmente ter uma fé como um grão de mostarda, mas me dá mais um grão, uma porção que caiba na minha mão de grãos de mostarda. Não só uma porção, mas 1 quilo, quem sabe, de grão de mostarda de fé. 10 quilos, mais fé, porque eu tenho certeza, irmão, que você jamais vai se arrepender de fazer essa oração a Deus. Eu diria que se o inimigo conseguir roubar a nossa fé,
a nossa caminhada se torna muito difícil. Porque nos primeiros obstáculos, a gente vai querer sentir vontade de olhar para o lado, se não voltar atrás. Mas enquanto o nosso coração tiver fé, e fé em Deus, fé na palavra de Deus, a gente vai querer dar um passo em direção a Deus, e a gente vai se sentir animado, vai se sentir revigorado. E avivamento não acontece com ausência de fé. Nós estamos estudando sobre essa temática, sabemos que o avivamento, ele é gerado por Deus, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não gera avivamento, o programa não gera avivamento, o avivamento é algo do Espírito Santo de Deus. A única coisa que a igreja faz é se preparar, içando as velas, para que quando vier o vento do Espírito, a gente possa ir aonde o vento do Espírito nos levar. Então nós fazemos a nossa parte, mas para içar essa vela, a gente tem que içá-la por meio da fé. E é isso que a gente está fazendo aqui durante esses dias, estudando sobre esse tema, orando sobre esse tema, e é isso que eu quero te desafiar hoje. Enquanto nós lemos, enquanto falamos, enquanto pregamos, fique em comunhão com o Senhor, dizendo: Deus, derrama fé no meu coração. Se eu tenho tido pouca fé, acrescenta a minha fé. Se eu tenho vacilado na fé, me dá mais fé. Eu quero, Senhor, me aproximar de Ti, eu quero viver a Tua promessa, eu quero realmente desfrutar dos Teus milagres em nome de Jesus. Amém, igreja? Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Amém. Vamos orar? Pai, nessa noite fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra lache morada nos nossos corações, e que o Senhor transmita a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito lindo, e eu quero falar sobre uma fé extraordinária. Eu estive pensando esses dias atrás, os primeiros dias do ano, fazendo uma avaliação sobre o meu ano, e eu li essa porção das Escrituras, e fiz uma pergunta para mim. Eu disse assim para mim: eu tenho fé de verdade? Será que eu tenho fé em Deus de verdade? Talvez você se admire disso, por eu ser um pastor. Mas eu quero te dar aqui uma lição prática. Eu costumo me fazer algumas avaliações pessoais, bem íntimas mesmo, e bastante polêmica comigo mesmo. E hoje eu sei que a sua cabecinha vai ficar um pouquinho desafiada nesse sentido. É óbvio que eu tenho fé, eu sei disso, eu conseguiria viver sem Deus. Mas não foi essa pergunta que eu fiz no meu coração para mim mesmo, falando comigo. O que eu disse para mim mesmo foi: será que eu creio mesmo em Deus em todas as circunstâncias? Em qualquer circunstância, em qualquer momento? Porque quando eu li essa porção aqui, meu coração foi dilatado. Porque muitas vezes
A gente acha que a gente é muito bom para nós mesmos. E nós temos uma impressão de nós mesmos muito mais elevada muitas vezes do que realmente somos. Isso acaba sendo bom em alguns momentos, mas acaba sendo muito ruim em outros momentos. Porque de fato, muitas vezes a gente não enxerga aquilo que de fato somos. E quando a gente se confronta conosco, com essa humildade, diante de Deus, eu creio que Ele fala. E Deus começou a falar comigo. E eu fiz uma oração no final desse momento bem íntimo. E no final eu vou falar sobre essa oração com vocês. E ali eu fiquei meditando por dias sobre isso. Refletindo bastante sobre isso. Porque eu já vi muitos sinais de Deus na minha vida. Mas eu quero ver mais sinais. E eu quero estar preparado para tudo que Deus preparar para a minha vida. E isso que importa. Eu dizer que eu realmente creio nele, quero continuar crendo e quero continuar dependendo dele. E enquanto eu meditava sobre esse assunto, eu quero defender a seguinte tese hoje, essa seguinte proposição. Somente alguém que foi extraordinário, pai da fé, no caso Abraão, pode nos ensinar sobre a sua maior virtude, a fé. O que Abraão fez de milagre? Ele não curou um paralítico, não curou um cego, gente. Ele não expulsou um demônio, um. Mas qual foi a maior virtude dele? A fé em Deus. Uma fé que dependia de Deus sobre todas as coisas. E enquanto refletia sobre isso, e meditava, me veio duas palavrinhas ao meu coração. O meu tema é uma fé extraordinária, baseado na vida dele. Mas qual é a diferença aqui entre extraordinário e algo ordinário? Você já deve ter ouvido isso, né? Fulano de tal é um ordinário. Ah, aquela mulher é uma ordinária. O que é algo extraordinário e o que é algo ordinário? Ordinário é aquele que está dentro da ordem das coisas naturais. Está na ordem, é algo ordinário. Uma assembleia ordinária. Porque ela está dentro de um cronograma de ordem. A palavra ordinária pode ser normal, pode ser habitual, pode ser comum, pode ser também vulgar. Ela pode significar também regular, ou talvez de baixa condição, ou algo grosseiro quando se diz com relação a relacionamentos, ou mal educado. Ou algo regular pode ser de qualidade inferior, reles. E aí vai. Então, algo ordinário é algo dentro da ordem. É algo regular, ou ainda, quem sabe, de uma condição baixa, de uma qualidade inferior. Reles. Ser ordinário é isso, é fazer parte da média. Hoje a minha proposta aqui com vocês é pensar um pouco sobre isso, é sair do ordinário, do comum. Você tem fé em Deus? Tenho. Nasci na igreja. Você tem fé em Deus? Tenho, eu tenho uma Bíblia. Você tem fé em Deus? Tenho. Você é o quê? Eu sou um crente, eu não tenho ídolos na minha casa. Eu vou à igreja, sempre que dá eu vou, todo domingo eu vou. Sou um domingueiro, mas eu vou. Mas você é crente? Sou batizado, olha a minha carteirinha, olha o meu diploma. Ordinário. Ordinário. Tem fé. Estou dizendo que não vai para o céu, não é nada disso. Teme a Deus. Mas eu quero hoje usar a vida desse grande homem de Deus. Porque eu tenho certeza, irmão, Deus não te chamou para você ter uma fé ordinária, uma fé comum. Deus te pôs aonde Ele te colocou, porque Ele tem algo extraordinário na tua vida, na tua família, na tua parentela, no teu emprego, no teu trabalho. Você é luz, você é sal. E o que é extraordinário? É algo fora do ordinário. É excepcional.
não é regular, é fora dele, é excepcional, é raro, é invulgar, não é vulgar, é invulgar. Olha que interessante, ser extraordinário é ser raro. Você é filho de Deus, você é amado do Pai, você, como diz a Bíblia, e eu, somos as pupilas dos olhos do Senhor na terra. Por mérito nosso, não, pela bondade e pela misericórdia dele. Porque ele olhou para nós e falou: eu quero ajudar essa pessoa a ser um extraordinário, porque eu vou derramar sobre ele a minha glória. E para isso a gente só precisa ter fé nele. E aí, a gente começa então a caminhar nesse caminho do extraordinário. O que mais? Algo extraordinário é que causa admiração, é algo insólito, estranho também. Por que estranho? Porque é diferente, não é estranho feio, estranho ridículo, é estranho porque, olha que coisa, de fato, fora do ordinário, é estranho porque ele tem essa característica de ser algo de repleta admiração. Ser extraordinário é algo muito grande, excessivo, que não é obrigatório, que é suplementar, ele vai além das coisas. Abraão, ele não tinha uma fé ordinária, ele tinha uma fé extraordinária. Por isso que ele é pai da fé. E a proposta hoje aqui, irmão, é olhar para esse Deus extraordinário, que quer ter filhos também com uma fé extraordinária. Filhos e filhas que não declaram uma fé estúpida, mas caminham nessa proposta. Enquanto eu meditava sobre tudo isso, eu pensava comigo mesmo: eu tenho essa fé como a fé de Abraão, ou a minha fé, ela está baseada em mim mesmo, nos meus conceitos? E aí eu orei diante de Deus, pegando o meu diário, escrevendo no meu diário, relatando no meu diário. Mas hoje eu quero compartilhar alguns pontos aqui com vocês. Se eu e você, se nós desejamos ter uma fé extraordinária, nós precisamos aprender com Abraão, precisamos aprender com esses homens, com essas mulheres, que olharam para Deus e falaram: eu quero uma vida singular. Então, em primeiro lugar, uma fé especial em Deus, ela sobretudo é uma fé que crê única e exclusivamente em Deus e na sua palavra. O que diz o versículo de número 17? Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se eu quero ter uma fé extraordinária, eu preciso ter uma fé especial em Deus, uma fé única e exclusiva nele, onde todas as demais coisas e seres e objetos, pessoas animadas ou inanonimadas, saiam de foco. E para nós crentes aqui, isso parece ser simples, mas não é, porque muitas pessoas creem em si. Eu tenho fé que Deus vai ouvir a minha oração, porque eu, quando oro, a fé está baseada nele, não em Deus. Aqui o texto está dizendo que Deus separa Abraão, e ele obedece a Deus. A Bíblia fala que ele morava em Ur dos Caldeus, ele já era muito próspero, muito rico, um homem muito bem estabelecido onde vivia, mas Deus se revelou a ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer pai de uma nação muito grande. E isso Deus não disse para ele quando ele era um mancebo, um jovem, disse quando ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Tem alguém aqui que tem mais de 75 anos de idade? Levante a mão. Mais de 75 anos. Não precisa ficar constrangido, né? A maioria das pessoas aqui tem menos de 75 anos. Nota, a história de vida de Abraão começou quando ele tinha 75 anos de idade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você está achando que Deus não vai ouvir tua oração? Você está achando que Deus não vai mudar você? Que Deus não vai te libertar do seu pecado? Você está achando que Deus não vai fazer um milagre no teu parente, na tua esposa, no teu ventre, na tua mulher, nos teus filhos? Olha aqui,
A história de Deus começa a ser escrita com um homem, já de 75 anos de idade. E Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus sobre tudo. Abraão creu nele. Abraão depositou a fé nele. Que Deus é esse? É o único e verdadeiro Deus, pelo qual deixou a Bíblia Sagrada como o seu livro revelado aos seus filhos e filhas, para que pudéssemos assim conhecê-lo. Amém, queridos? Você tem fé em Deus? Eu quero te dizer, continua a declarar a sua fé em Deus. Continua a dizer no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus. Continua a dizer que o seu Deus é o único e verdadeiro Deus sobre tudo e sobre todos. E aqui o texto vai dizer que Ele vivifica os mortos. Curioso, chama um homem de 75 anos e fala que ele vivifica mortos. Por que isso? Porque de fato isso tinha tudo a ver com aquilo que ele ia fazer. Ele recebeu vida na própria vida dele. E ele foi instrumento de vida para ele mesmo, para iniciar um novo povo, uma nação sacerdotal, e para que por meio dele, o nome de Deus fosse glorificado sobre todas as nações da terra. Então Abraão não creu em um outro Deus, até porque não existe outro Deus, existe um único Deus, todos os outros são falsos deuses. Mas existe só um único Deus, quem? Que vivifica mortos. Tem áreas da sua vida que está morta, tem áreas da sua vida que você não acredita. Eu quero te dizer, olha para o teu Deus nessa noite. Creia nele que ele vivifica mortos. Ainda dentro dessa ideia de ter uma fé especial em Deus sobre todas as coisas, o texto continua dizendo que esse Deus pelo qual servimos vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que significa isso, pastor? Significa o que o texto está dizendo. O nosso Deus, ele é tão poderoso, que até nas coisas mais improváveis, quando nós olhamos para ele com fé, e não duvidamos, sabendo que ele sim pode tudo, até as coisas que não existem, podem tornar-se, a partir daquele ponto, a existir. Deixa eu ilustrar aqui de uma forma bem prática. Lázaro já tinha morrido, já tinha partido há 4 dias. Lázaro já não existia mais. E ele voltou a existir, ele ressuscitou dentre os mortos. Chegou certa ocasião, um homem com a mão mirrada, mão encolhida. Sabe aquelas pessoas que têm o dedinho, a mãozinha? Chegou um homem com mão mirrada diante de Jesus. E Jesus disse para ele, estica a tua mão. E esticou a mão e ele foi curado. É isso. Coisas que não existiam passam a existir. A vida de Jacó é um exemplo vivo disso. Jacó era uma pessoa perdida, desviada. Mas no dia em que ele realmente se deparou com Deus, no Vale do Jaboque, ele passou a ser um santo homem de Deus. Ao olhar para você, para a sua história, para a sua família, e aqui eu quero, irmão, não seja pequeno, não olhe só para as coisas materiais. A nossa sociedade, ela é muito pequena, ela olha só para o objeto. As pessoas geralmente dizem assim, viu como Deus é na vida do irmão tal? Ele era mecânico, agora ele é um grande empresário. Porque agora ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem uma empresa. Sim, Deus faz isso é algo material. Pode ver como os testemunhos são voltados a algo material. Hoje em dia, a nossa sociedade está tão materialista, e a igreja está indo nesse caminho, e por isso que eu faço essa denúncia, que quando a gente vê uma pessoa que tinha um péssimo caráter, mentiroso, cafajeste, sem vergonha, mal pagador,
sabe, batia na mulher, péssimo pai, e essa pessoa se torna um homem digno. As pessoas falam, você vê, ele teve jeito na vida. Gente, isso é um milagre, muito maior do que dinheiro. Concordam comigo, gente? Isso é milagre. Mas não, a gente está olhando o irmão que é próspero porque ele teve um carro. Filho, a Bíblia diz que nós herdaremos as riquezas dessa terra, isso é fato, descansa nisso. Você mora numa casa assim, se prepara, talvez o teu filho seja um empresário amanhã, e vai te dar uma mansão, aquela mansão, Ian, é isso aí, você viu? Um grito de posse, toma posse, Dani. Sabia disso? Hoje você é um operário, mas o teu filho vai ser um engenheiro, que de repente vai viajar o mundo, e vai te levar para você curtir na sua velha idade, porque você foi um bom papai, uma boa mamãe. Você talvez não tenha nem o primário, mas Deus vai te compensar pelos teus atos de justiça. Amém, queridos? É assim mesmo. Isso é promessa, mas não fique olhando só para aquilo que é transitório, porque isso vai passar. Agora, o teu bom nome, o teu exemplo, isso vale mais do que muitas outras coisas. Amém? Então, o que é chamar à existência as coisas que não são? É isso. É algo sobrenatural. É a mudança de um caráter, é a mudança de um temperamento, é um problema fisiológico, neurológico. Foi o que Deus fez aqui na família do Haroldo da Val, na Paloma. Isso é chamar à existência aquilo que não existe mais. Eu quero te dizer que o teu Deus, o meu Deus, é esse Deus, que quando cremos nele, as coisas que não existem passam a existir para a glória do nome dele. Deus não tinha uma nação ainda exclusiva, mas Abraão creu, e aqui estamos nós, 4.000 anos depois, glorificando a esse Deus que tudo pode. Somos frutos da fé de Abraão, fomos enxertados na fé de Abraão, somos, a nossa vida a nossa identidade, o cristianismo, a base dele é do judaísmo. O cristianismo nasce do judaísmo, aflora do judaísmo. E quem é o pai do judaísmo? Abraão, só Abraão. Porque ele creu. Hoje a gente desfruta da graça de chamar Deus de Pai. Porque ele creu. O mundo todo conhece sobre o Filho de Deus, porque ele creu. Uma nação santa Deus levantou sobre a terra. Amém, igreja? O que você precisa que Deus faça na tua vida? O que você precisa nessa noite? Comece a clamar, chamar a existência. Porque se não existe, Deus pode fazer em nome de Jesus. Para isso, você e eu precisamos de fé, como ele teve fé. Amém? Segundo ponto. Não podemos nos enfraquecer na fé. Temos que crer e não podemos nos enfraquecer. O versículo de número 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança. Meu Deus, o que é isso? Esperar contra a esperança. Deus disse que ele seria pai de uma numerosa nação, ele já tinha 75 anos de idade. A Bíblia diz que Sara já tinha passado dos tempos da sua fertilidade feminina. Ou seja, ela já estava na menopausa. Ela não tinha mais como cumprir com aquilo que de fato as regras básicas da mulher nos períodos da fertilidade. Já tinha passado. Mas ele creu contra a esperança. Vem cá, estão dizendo que você está velho? Vem cá, estão dizendo que você é burro, que você não tem jeito para as coisas? Vem cá, estão dizendo que você está falido? Diga em nome de Jesus contra a esperança, dizendo para essas coisas: olha, eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio contra a esperança. Se a minha esperança já está querendo ficar desfalecida, pode dizer para aquela situação desfalecida: Deus pode mudar o seu quadro, viu, esperança? Ele creu contra a esperança, ou seja, ele fez algo inusitado. Por isso que ele é o pai da fé, por isso que é extraordinário, gente. Por isso que é extraordinário. Ele creu contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações.
Abraão não é apenas pai do povo judeu, ele é pai de muitas nações. Com 100 anos, e Sara com 90 anos, ela engravidou e teve Isaque. Dali nasce o povo judeu, mas não só foi isso. Depois que Sara partiu, ele continuou casando e teve muitos outros filhos, que se tornaram muitas outras nações. Não me pergunte como, não me pergunte, mas isso aconteceu na vida desse homem de Deus. E ele morre aos 175 anos, e a Bíblia diz, cheio de vigor e cheio de vida, e muitos filhos como prole. O que é isso? Isso é a mão de Deus que tudo pode. É a mão de Deus que pode fazer coisas surpreendentes. E ainda diz aqui o texto, assim será a tua descendência. E o 19, e sem enfraquecer na fé. Agora, vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, Abraão não errou? Abraão não teve um outro filho com Agar chamado Ismael? Teve. Ali ele deu uma deslizada na fé. Mas a gente não vê aquele ato como um ato de incredulidade. Deus tinha dito que tinha uma promessa, a esposa dele não podia mais engravidar, então ela teve uma ideia, porque ele só tinha um mordomo que ia ser o herdeiro dele. Abraão, irmãos, tinha de homens que eram ao seu serviço 318 homens, que saíam à guerra, soldados dele. Ele tinha um mordomo chamado Eleazar, que era o seu possível sucessor, e tinha a esposa que era Sara, e depois casou-se com uma egípcia chamada Agar. Sara, não dando filho, falou para Abraão, deita-se com a minha empregada, que é a minha concubina, e o filho vai ser filho teu. Quem sabe essa é a promessa de Deus. Naqueles dias se podia fazer isso. E aí, então, ele deita-se. Mas o fato dele deitar-se não foi um fato de incredulidade, foi uma fé, eu diria, tentando ajudar a Deus. Sabe aquela questão que a gente tenta dar uma ajudinha para Deus e que depois a gente dá com burros na águas? Vocês sabem disso? Eu sei muito bem porque já fiz isso várias vezes. Deus diz espera, a gente espera, e passa um mês e a gente fala, já deu tempo, né, Deus? Aí Deus está dizendo, não, tem um ano. A gente, um ano não deve ter sido um ano, deve ser 2 meses. Aí com 2 meses a gente vai e tenta fazer, dá tudo errado, a gente paga um preço caro. Muitas vezes a gente não está faltando fé, está faltando é paciência de esperar o tempo de Deus. Ele tentou dar uma ajudinha, mas ele deu uma deslizada. Quem conhece a vida de Abraão sabe que Abraão, ao descer para o Egito, mentiu, disse meia verdade. Mas o que isso demonstra para nós? Que Abraão, como eu e você, eram falhos também. Abraão teve falhas. E depois com Abimeleque, de novo, meias verdades. Em outras palavras, Deus está mostrando, Abraão, você é comedor de arroz e feijão, como qualquer um, traduzindo para os nossos dias. Mas ele não se permitiu, com as quedas dele, jogar a toalha. Vem cá, você tem sido alguém que tem se enfraquecido na fé? Na primeira tribulação você já fecha os pulsos em direção a Deus e diz, Deus, se o Senhor não fizer, eu saio dos teus caminhos? É assim? Ou você é aquele que chora e diz, Deus, tudo bem, está tudo ruim, eu não estou entendendo o que está acontecendo tudo isso, está doendo demais aqui dentro, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu te digo, eu vou continuar seguindo, Senhor, eu vou continuar te amando, meu Deus, eu vou continuar te servindo, sabe por quê? Porque só há um Deus e eu sou teu, e eu te amo. Amém, igreja? Abraão não se enfraqueceu na fé. Deus, presta bastante atenção no texto, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, o que o texto está dizendo aqui que o corpo amortecido? É que Abraão, possivelmente com 100 anos, não dava mais conta do negócio, entendeu, gente? É isso. Sara sendo bonitona, mas, ou seja, já não era mais vigoroso, mas ele não olhava para isso, ele tinha uma promessa, ele falava, Deus, o Senhor me deu uma promessa, disse que eu vou, então faz um milagre, embora sendo amortecido já de 100 anos de idade e avançada Sara, ele não duvidou por incredulidade.
da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu o quê? Dando glória a... Dando o quê? Glória a... Meu irmão, quer se fortalecer em fé? Quer se fortalecer em fé? Dê glória a Deus em meio a tudo. Dê glória a Deus. Deu errado, você está chateado, está nervoso, está bravo, deixa o vulcão apagar, deixa o dragão soltar as chamas. Somos mortais, muitas vezes erramos. Para ter um momento de consciência e fala assim: Deus me perdoa e Senhor, glória seja dada ao teu nome. O Senhor está na frente de tudo. Eu estou bravo, eu fui mandado embora injustamente, eu fui traído injustamente, eu estou assim revoltado porque foi uma injustiça, mas eu quero te dizer: louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, porque se o Senhor me permitiu passar por isso, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Amém, igreja? O que fortalecia Abraão, o que era? É porque ele dava glória a Deus, contra a esperança, mesmo enfraquecido na carne, mesmo não mais vigoroso, ele falava: glória a Deus, Deus vai fazer o milagre, Deus é bom, glória a Deus, eu vou continuar, glória a Deus, eu escorreguei, me perdoa, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és o meu sustentador. E a glória que ele dava a Deus ia fortalecendo ele em nome de Jesus Cristo. Como eu te falei, quem tem dito as regras da sua vida? É Deus ou é você mesmo? Quem tem dito as regras da sua vida? Quem tem dito as regras? Porque se você é alguém que nas primeiras coisas erradas você chuta o pau da barraca, é você quem dita as regras, não é Deus. Você é senhor de você mesmo. Eu me torno senhor de mim mesmo. Mas se em meio a tudo você ainda diz: louvado seja o nome do Senhor, então eu quero te dizer: Deus é o Senhor da sua vida. Eu estava evangelizando uma espírita, amados, presta bastante atenção, que trabalhava no Santa Marcelina, e ali evangelizando, olha, irmãos, como é difícil evangelizar espíritas, é muito difícil, porque o espiritismo, ele olha para você, ele não ouve só palavras, ele quer modelo de vida. Catolicismo não, você fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho bonito, ele até segue porque ele está preocupado mais com a palavra, com algumas exceções dos católicos, mas o espírita, blá blá blá, não convence. Quem era espírita sabe disso. Para a glória do Senhor eu ganhei 2 mães de santo, 2, e já ganhei vários espíritas para a glória do Senhor. Eles olham a vida da pessoa, antes das palavras. E eu estava evangelizando uma espírita, uma amiga minha, que era amiga antes de eu me converter. Depois eu me converti, ela me viu, e ela, espírita, dura, e aí ela declarou com toda humildade a seguinte frase, ela falou: sabe o que mais marcou a minha vida vendo um crente? Eu falei: o quê? Ela disse assim: foi uma ocasião que lá no Santa Marcelina entrou um grupo de pessoas, e entre eles tinha um senhor, que aconteceu uma tragédia. Era uma igreja que tinha um culto em outro lugar, então as mulheres foram numa perua, e as crianças, e os homens foram numa outra perua, separaram e foram. A perua das mulheres e crianças capotou, gente. E de uma única família morreu a esposa e 3 filhos, se não me falha a memória. 3 filhos. E aí quando chegaram e souberam da notícia, as pessoas foram ver quem tinha falecido. E naquela comoção, aquele senhor, quando tirou o lenço, viu que era a esposa, e depois viu que era um filho, outro filho, e outro filho. E ali, como se não estivesse ninguém ao redor deles, ele ergueu os olhos aos céus e disse assim: louvado seja o teu nome, Senhor. No saí do ventre, no voltarei, bendito seja o teu nome, Pai. O Senhor assim quis me dar, o Senhor assim quis recolher. Louvado seja o teu nome. E com lágrimas nos olhos, agarrou a sua Bíblia e foi embora. Aquela mulher espírita falou que nunca tinha visto uma demonstração de fé tão grande na vida dela. Ela falou: não sei. E ali eu continuei evangelizando ela noite adentro. Mas aquela história marcou. Esse homem, é óbvio que ele estava arrasado, é óbvio que ele iria chorar muitos meses, muitos dias, muitos anos. É óbvio que ele deve chorar até hoje, quando lembra aquela data. Mas ele crê num Deus que tudo pode.
A fé dele não era uma fé enfraquecida em meio às circunstâncias, porque ele não dita as regras. Ele crê num Deus que dita as regras. Quem tem ditado as regras para você, meu amado? É você mesmo? É a sua mente? É a sociedade? Ou é a palavra de Deus? Se você é alguém que tem enfraquecido na fé, é porque você não tem se apropriado da promessa de Deus. Se aproprie em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, o que diz a palavra de Deus? Se eu quero crescer, ter uma fé extraordinária, eu não posso permitir no meu coração que a dúvida e nem a incredulidade entre em mim. Por menor que seja essa dúvida, por menor que seja essa incredulidade, se torna um joio plantado no nosso coração, que vai crescer e vai frutificar. O que diz o versículo 20? Que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou e ele não se permitiu ter incredulidade. Eu quero te dizer, querido, não duvide do que Deus diz. Não duvide do que Deus faz. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide do caráter de Deus. Não duvide, eu sei que muitas vezes duvidamos de nós mesmos. Será que a minha fé nele é uma fé grande? Mas aí é uma questão minha, eu preciso crescer em fé. Não é Deus, não é a Bíblia. Estão me entendendo? São inteligentes, estão entendendo? Então a gente não pode se permitir com que a dúvida nem incredulidade nasça em nós. Eu quero apenas te lembrar que lá no Gênesis, enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, a grande arma do diabo que foi usada para seduzir Eva e depois Adão, não foi outra coisa senão a dúvida. Irmãos, guarda isso no seu coração agora. A maior seta do diabo para arrancar a tua fé e a minha fé, e automaticamente arrancar as promessas de Deus da minha vida e da tua vida, é a dúvida. Ele bota a dúvida, e depois que ele joga a semente da dúvida, nasce o pé da incredulidade. Deus tinha dito: a alma que pecar, essa morrerá, e comam de todas as árvores do jardim, mas não dessa. Aí veio a serpente e disse para Adão e para Eva: foi assim mesmo que Deus disse? Eva, ao invés de ter se fortalecido na fé, dando glória a Deus, ouviu o conto da serpente, e foi atraída e seduzida, e nessa atração e nessa sedução, comeu. Ela comeu porque ela duvidou, e ela deixou com que a dúvida crescesse dentro dela, gerando o quê? Incredulidade. Então Abraão, ele se fortalecia em Deus. Abraão, ele foi alguém que em nome de Jesus foi falho, mas ele se arrependia, ele se reposicionava. Olha aqui, amados, quando Deus te chama para caminhar a vida cristã, Ele não está te chamando a uma vida de perfeição, porque nós não nos convertemos e não nos tornamos perfeitos do dia para a noite. Ele está nos chamando a uma caminhada em busca da perfeição. É progressivo e constante que nós continuaremos até o nosso último dia de vida. Entenderam? Me converti, virei perfeito. Não, longe disso. Me converti, dei o meu primeiro passo no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da perfeição. E vou me aperfeiçoando enquanto eu viver até o meu último dia de vida. Amém, queridos? E o que me faz me manter com essa fé é isso. É essa santa perseverança, dizendo: eu vou continuar nesse caminho, eu vou continuar amando Deus, eu vou continuar seguindo a Deus, eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar glorificando, porque eu creio nele, eu vou fazer a vontade dele. Amém? E agora eu quero concluir fazendo uma pergunta para vocês: qual é a sua fé? Você tem buscado uma fé extraordinária ou uma fé ordinária? Pense, porque essa foi a reflexão daquele dia no meu coração. E a minha oração que eu fiz foi uma oração muito corajosa que eu quero te ensinar a fazer nessa noite. Que em vez em quando eu faço, qual é? Presta atenção, tem que ser muito homem ou muita mulher
porque as consequências dessa oração são muito grandes. Presta bastante atenção, isso não é brincadeira. Eu, de vez em quando, em alguns momentos da minha vida, como foi nessa ocasião, eu disse para Deus: Deus, se tem alguma coisa de errado em mim, me muda, arranca, transforma, aniquila, tira. Se há alguma coisa que não é do teu agrado, faz o que o Senhor quiser, mas muda a minha vida, porque eu nasci para te glorificar e eu quero te glorificar. Espera aí, essa oração tem que ser muito homem, muito mulher, no caso de vocês, irmãs, para fazer. Por quê? Porque Deus pode mexer nas áreas mais íntimas suas, e quando Ele mexer, você vai ter que dar glória a Deus. Está entendendo? Quando Ele tirar, você vai ter que dizer: bendito seja o teu nome. Sim, Senhor, pode tirar. Porque todos nós gostamos das nossas coisas, e muitas vezes dizemos para todo mundo que Deus tem um controle, mas lá no fundo a gente que tem o controle da situação. E a gente, em vez em quando, deixa Deus entrar. Alguns cantos da nossa vida. E eu queria te dizer, essa oração corajosa. Se você realmente quer ter uma fé extraordinária, eu quero te dizer que você só vai ter uma fé extraordinária se você tiver uma escolha realmente corajosa, de dizer: sim, Senhor, eu quero te obedecer no que o Senhor me pedir para te obedecer, fazer o que o Senhor me pedir para fazer, cumprir o que o Senhor pedir para cumprir, ir para onde o Senhor mandar eu ir, fazer o que o Senhor mandar eu fazer. Eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Amém, queridos? E eu quero te dizer mais uma coisa. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, e que Jesus está à direita do Pai intercedendo por mim e por você agora. Eu quero te dizer que o desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma fé extraordinária, porque por meio dessa fé, o nome dele vai ser glorificado. A sua vida vai ter sentido, e todos nós veremos os sinais de Deus na nossa vida. Eu quero que você pense sobre isso, e eu quero orar com você agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E se realmente você quer uma fé extraordinária, e você não tem tido, então peça agora a Deus. Pense sobre esse desafio dessa oração, e eu te digo, faça essa oração. Mas não faça agora aqui, porque eu estou te pedindo. Pense sobre ela. Se você precisa de mais tempo para amadurecer essa ideia de fazer essa oração, então amadureça, porque quem sabe Deus vai te pedir o seu emprego, Deus vai te pedir o seu hobby, Deus vai te pedir o seu ministério, Deus vai te pedir a sua família, Deus vai te pedir os seus bens, não sei. Ele é Deus de tudo, Ele pode tudo. Quem sabe Ele te diga: vá para um outro lugar, não sei. Abraão tem muito a nos ensinar. Eu quero que hoje a gente venha aprender com Abraão, em nome de Jesus. Como eu fui ministrado, eu quero passar essa palavra da parte de Deus ao seu coração, para que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. E aí eu tenho certeza que tudo aquilo que queremos que Deus realize, Deus vai fazer. As coisas que não existem passarão a existir, porque Deus olhará para nós e verá em nós que realmente somos diferentes para a glória do nome dEle, que estamos caminhando nos passos de Abraão. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao Teu povo. Derrama da Tua fé sobre cada coração e dilata para a glória do Teu nome. Desafia os corações que aqui estão a não terem uma fé ordinária, mas uma fé extraordinária. É assim, Senhor, que eu oro, pedindo, suplicando e abençoando o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ainda de olhos fechados, aí onde você estiver, você que precisa fazer uma oração hoje pedindo: Deus, acrescenta a minha fé. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu só queria pedir para que você se levantasse. Onde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Onde você estiver, se levante agora. Eu quero orar por você. Você que precisa dessa fé, baseada na fé de Abraão. Eu preciso ainda muito mais. Eu quero muito mais.
Então, onde você estiver, eu quero orar por você. Põe a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão os teus filhos e filhas. E nessa hora eu oro, pedindo a tua intervenção sobre eles e elas. Derrama uma fé extraordinária sobre as suas vidas, para que sobre eles as tuas promessas repousem. E sobre nós o teu nome seja glorificado. E que possamos desfrutar das tuas promessas e ver os teus sinais para a glória do teu nome. Abençoa os teus filhos e filhas. E que a tua glória seja manifesta nas nossas vidas. É assim, Pai, que eu oro, pedindo: dilata a fé dos teus filhos e filhas. Arranca toda a incredulidade, arranca e manda embora tudo que não procede do Senhor. E faça com que o teu povo possa te glorificar, te exaltar, te engrandecer e realmente ver a tua mão sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu te agradeço, é no nome de Jesus que eu te glorifico. Amém. Amém?